tá? Vou te dar um bom dia no nosso grupo ali, no nosso chat. Beleza, salve! Quem mais está aí? Quem mais está vivo, não só de corpo, mas também de alma? Bom dia, minhas lindas, meus lindos que estão nessa manhã de quinta-feira com o prof aqui. Sabe que é nostálgico, né? Eu ouvi Xuxa porque, pô, acho que, acho que ninguém acompanhou aí a época da Xuxa, né? Talvez o Erickson, acho que chegou a acompanhar um pouquinho, mas eu acho que ele já é mais o tempo da Eliana, né? Toda manhã a gente pegava o nosso copo de Toddy, de Nescau, né? Mas eu já era um pouquinho gourmet naquela época. Tinha aquela caixinha de Nescau, mas Nescau mesmo, não é? E era um dos mais top, né? E aí você pegava com o canudinho, começava a chupar assim na frente da televisão, né? E se preparava para ver a Xuxa descer da sua nave espacial. Vocês têm ideia do que é isso? Isso é uma loucura, isso é... Nossa Senhora, obrigado por fazer eu reviver com vocês. O Erickson é do tempo da Angélica, nossa, nem me fale, Angélica. Eu lembro que eu ganhei um presente, né, que a Angélica, ela fazia propaganda de um... Não era rádio, na realidade era uma espécie de um toca-fita, né? E aí ele vinha junto, um toca-fita pequenininho assim da Gradiente, ele era amarelo, azul e vermelho. E aí tinha um toca-fita com fita mesmo, fita, né, para áudio, não era fita cassete. E aí vinha com o microfone. Nossa Senhora, você imagine, cara, você imagine. Por que que eu tenho o prazer em dar aula de microfone? Porque o único professor do mundo dá aula com microfone personalizado. Está explicado. O meu prazer pela comunicação começou com a nossa diva Angélica, né? Beleza, mas é isso aí. Brincadeiras à parte né, e introduções à parte, o que, que nós vamos fazer hoje? Todo mundo está com a apostilinha aí, ó. Meu livro é o 4, tá? Nós vamos estudar o módulo 14. O prof não colocou lá no grupo, mas nós vamos estudar o módulo 14. Então, na realidade, para vocês saberem como nós somos eficientes, vocês não têm dúvida, vocês vão gabaritar, vai ser a melhor área que vocês vão se dar bem. Será filosofia e sociologia, não tenho dúvida disso, porque a história do curso atual, a tradição do curso atual, reflete isso. Então, nesse sentido, praticamente, eu acho que hoje a gente não vai conseguir terminar o módulo 14, tá? Porque hoje eu vou trabalhar com vocês o Habermas, o Feyerabend e o Michel Foucault. Nossa, quando chegar no Foucault, eu vou até salivar aqui, né? E eu vou falar até de pandemia usando Foucault, cara. Você tem ideia? Senhor, mas é muito difícil, Foucault. Difícil para outros. Para nós aqui tudo é fácil. Quando você faz as coisas com amor, com prazer, com dedicação, com intensidade, tudo torna-se mais fácil. Aprendam isso. Senhor, está difícil estudar tal matéria. Coloca mais prazer naquilo lá. Eu vou dar um exemplo. Se você está de cara com a vida, você vai fazer um ovo, cara, vai ficar uma merda, desculpa. Por quê? Porque o problema não é o ovo. O problema é a tua falta de engajamento naquilo que você faz. Está faltando entrega, está faltando verdade, está faltando aprofundamento naquilo que você faz. E eu estou aqui com vocês, para vocês e para mais ninguém, justamente para isso. Para fazer com que o teu dia seja mais leve, o teu conhecimento seja melhor e a distância entre você e o teu sonho, que é a tão sonhada faculdade, seja cada vez menor, mas o teu intelecto seja cada vez maior. Beleza, meus lindos? Então, nós vamos falar sobre os três filósofos. Aí, eu olhando ali, ele comenta também de Schopenhauer, Hans Jonas. Hans Jonas a gente já trabalhou, tá? Tem alguém que ficou com alguma dúvida do Hans Jonas? Eu lembro que a gente comentou quando eu falei com vocês sobre a modernidade líquida, né, do Habermas e tal, trouxe alguns dados. Ele é bem importante, sobretudo para as questões ambientais que a gente trabalhou, né, na última aula essa semana, na terça, tá?
Mas aqui, então, só para vocês saberem, são filósofos contemporâneos, são temáticas atuais. É fundamental, gente, quando eu for falar do Habermas, que é um tema que é muito pertinente vocês se apropriarem dos conceitos do Habermas. Por quê? Porque na redação sobre política, sobre ética, você pode usar as ideias dele, né? Deles no sentido dos filósofos que a gente vai trabalhar, mas sobretudo agora sobre o Habermas. Então, atenção no Habermas e atenção no Foucault. O Feyerabend, eu vou dar uma passada aqui, só para continuar, para terminar os filósofos da ciência. Vocês lembram que a gente viu na última aula sobre filosofia, que eu tinha comentado com vocês que os filósofos da ciência, eles estudam uma problemática, né? Que é a mudança da ciência ao longo da história. O primeiro grande filósofo da ciência foi Karl Popper, que ele falou que não é a verdade que é o critério para a ciência se basear, se uma teoria é científica ou não. O critério é falsificabilidade ou a falseabilidade. Ou seja, uma teoria tem que ser falseada. Quando eu não consigo falsear, ela ainda permanece válida. Ou seja, eu digo que 1000 cisnes são brancos. Isso não prova com uma teoria científica, né? Porque se eu achar um cisne preto, marrom, rosa, sei lá o quê, eu já destruo essa tese. Ou seja, eu falseando ela, eu provo a cientificidade de que nem todos os cisnes são brancos. Tá bom? Depois a gente viu o Thomas Kuhn, que ele criou o modelo de paradigma. Ele vai dizer que cada época tem um paradigma, que é um óculos. Cada época a gente vê a realidade como óculos. O nosso óculos hoje é ver a partir da concepção heliocêntrica o universo, né? Ou a ideia de que a Terra não é plana. A maioria não pensa assim, porque o paradigma vigente, né? Ele parte de uma compreensão da física, né? Uma compreensão da matemática, que é diferente da perspectiva mais de observação dos antigos e medievais também, tá bom? Então, o que faz com que uma teoria mude? É justamente o que? As anomalias. Quando uma teoria não explica mais, quando ela começa a ter contradição, ela entra em crise. Ou ela tenta responder as questões e acabar com a contradição, ou é substituído por um novo paradigma, que é um paradigma emergente. E quando há uma substituição do novo paradigma, porque o antigo não consegue dar conta, tipo, teoria da relatividade substituiu, né, esse mecanicismo newtoniano, acontece então o que a gente chama de revolução científica. Beleza, acabou. Né? Então temos a ciência normal, depois tem a crise por meio das anomalias, depois a revolução, aí depois tem a instauração do novo modelo científico. Beleza? Então, para continuar isso daqui, esse conteúdo, deixa eu tirar o chat aqui. Beleza. Tem um carinha chamado Paul Feyerabend, tá? Eu não coloquei a foto para vocês ali, mas Paul Feyerabend, ele é um cara muito louco, velho. Ele é um cara da física, que se apaixonou também pela filosofia. Você imagine, o cara para ser físico já tem que ser muito, muito, muito louco. Agora, com a filosofia junto, o cara misturar isso, trabalhar com a filosofia da ciência, nossa senhora. Ele criou o que a gente chama de anarquia metodológica, ou anarquismo epistemológico. Ele não vai defender nenhum método. Ah, é não. Né? Aqui, ó. Ah, cadê? Minha anotação aqui, ó. Ah, é não. Arquia vem de poder. A ausência de poder. Então ele vai dizer que a ciência não pode ter método. Quando ela diz que ela não pode ter método, será que é isso mesmo? Não, não é isso. Não é que a ciência não tem que ter método. Mas ele está dizendo que a ciência não tem que ter um método. Você perceba que hoje um procedimento cirúrgico ele é feito de maneira igual, né? É praticamente universal em todos os cantos do mundo que utiliza a medicina moderna com base na ciência moderna, né? Tá com dor de cabeça, geralmente o médico vai te dar
paracetamol, uma dipirona. Então, isso é meio que universal. Ele não vai falar assim, eu faço um chá. Não existe. Só se você for falar com a tua avó, mas enfim, não passa pela medicina convencional, tá bom? Então, eu vou acelerar um pouquinho aqui para a gente dar ênfase nos próximos filósofos. Esse filósofo criou uma grande obra na década de 70, 1975, que chama-se Contra o Método. Então, ele vai fazer uma crítica contra o método, exatamente. Então, o que diz nesse livro dele? Ele vai fazer uma análise, tá, sobre a crítica que ele tem em relação aos métodos científicos. Então, o que ele vai dizer lá naquele livro sobre a ciência? Abre aspas lá. Me acompanhem, meus lindos. O mundo, inclusive o mundo da ciência, é uma entidade complexa e dispersa, que não pode ser capturada por teorias e regras simples. Os benefícios materiais da ciência não são óbvios, e o papel da entidade abstrata ciência na produção dos benefícios não é nada claro. Então, nesse sentido, ele defendia o controle público da ciência. Olha o que ele está dizendo aqui na primeira bolinha, primeiro trecho e segundo trecho. A ciência, quando ela tenta explicar um fenômeno, explicar, por exemplo, o coronavírus, vamos dar um exemplo, explicar o coronavírus, ele vai ter que fazer um recorte da realidade. E quando eu recorto a realidade, eu reduzo a verdade. Estão conseguindo entender? Vamos dar um exemplo. Se eu pegar qualquer um de nós aqui e levar para um médico analisar, eles vão ter uma visão de cada um de nós. Mas a nossa visão sempre vai ser uma visão corpórea. Mas eu não sou só corpo, sou alma. Eu tenho história, eu tenho sentimento, eu tenho sonhos. E tudo isso não é captado pela ciência. Você está conseguindo entender? A ciência, ela reduz, para ela conhecer um fenômeno, para ela conhecer aquilo que chama-se de verdade, ela reduz o mundo. Ela diminui a compreensão do mundo. E quando ela diminui, ela se distancia da verdade, porque a verdade ela é complexa. Para a psicologia, você é uma pessoa diferente da psiquiatria, do espiritismo, da filosofia X, da filosofia Y, da ciência, da medicina, da física. Para a matemática, você é o que? É um corpo, uma massa, que tem um peso, que tem uma dimensão, que tem uma altura, que tem uma largura. Tudo aquilo que quantitativamente pode ser avaliado, mensurado, isso é objeto da matemática, das ciências exatas. Só que você não é só isso. Você extrapola isso. E a filosofia da ciência tá para que a gente faça uma crítica em relação aos limites também do próprio conhecimento científico. Beleza? Sossegado. Então, beleza. Joia. Então, ele está dizendo que se eu reduzo a realidade, eu não consigo compreender as coisas de fato. Vou dar um exemplo. A gente fala, nossa, a medicina é, né, quase um deus na Terra. Mas o que a medicina cura? Cura o coronavírus? Cura a gripe? Cura no sentido de não voltar, não é tratar, tá? Diferente. Não cura, porque o ano que vem eu vou ter que tomar a vacina para gripe de novo. Cura a AIDS? Trata. Cura o câncer? Estão conseguindo entender o que eu estou falando? Então, como reduz a realidade, eu não consigo compreender o todo. Se eu não compreendo o todo, porque a ciência ela é simplista, a realidade escapa, extrapola a própria análise do ser humano, porque o ser humano é limitado, o que está acontecendo? É claro que as saídas, os métodos vão ser também limitados, não vão ser a verdade em si. Então, por isso que ele defendia o controle público da ciência. Gente, isso tem uma aplicação política gigantesca. Hoje, quem controla, por exemplo, medicamentos, estudos científicos, são as empresas e as corporações. Né? Claro que os investimentos saem do Estado, né? Então, o livre mercado, o neoliberalismo, o sistema capitalista, ele usa os recursos públicos para financiamento, mas depois que patenteiam, fica para quem o dinheiro, o lucro? Quem que vocês acham que vai ficar com a patente da vacina, né, contra o Covid-19? Será que vai ficar com o Estado ou vai ficar com empresas? Eles querem bilhões, eles querem vender o produto. Ou seja, o que o nosso amigo está falando aqui, o Feyerabend, que a ciência tem que ser público. Porque se for público de todos,
Vou dar um exemplo. O Estado, então vamos dar um exemplo. Todas as universidades do Brasil, então eu, presidente, vou determinar um orçamento X para a saúde. Olha a diferença de um cara na presidência, ou qualquer lugar, né? Mas aqui eu estou falando da presidência porque é um papel, é o papel, né, que cabe ao líder maior do executivo, que é o presidente, no âmbito nacional, desenvolver políticas nesse sentido, aquele controle público, talvez, da ciência. Se ele investe, cada universidade pública do país desenvolver um método diferente para o coronavírus, a probabilidade da gente ter mais cura mais rápido e mais eficiente é maior. Agora, se eu falar, não, todo mundo, todas as universidades públicas vão usar somente o método. E se esse método não dá certo? Todo mundo vai para o mesmo caminho e erra. Estão conseguindo entender por que ele é anarquista? Porque anarquista, ele está dizendo que não precisa ter um método. Todo mundo faz o que acha que tem que fazer. Cada um vai para um método, é o que o mundo está fazendo. Né? É, a indústria a farmacêutica ou o laboratório de pesquisa da Rússia usa um método, da China usa um método, Estados Unidos usa um método, da Inglaterra usa um método. Então, eles estão nessa corrida para que o quê? Logo tenha cura. Vocês percebam que logo, logo vai ter essa vacina, né, ou esse medicamento. Mas isso está se mostrando o quê? Que há uma concorrência, não é apenas um método. É isso que ele está dizendo, é uma pluralidade de métodos, é democrático, coisa que a medicina hoje não é, ela é autoritária. Né? Eu não consigo quebrar uma patente, não consigo criar um medicamento que tenha menos efeitos colaterais se a matéria-prima está na mão de uma empresa farmacêutica X hoje. Por quê? Porque a ciência hoje defende o interesse econômico dos capitalistas e não o bem público. E é isso que o Feyerabend está questionando. Tá bom? Vocês estão conseguindo compreender o que o prof está falando? Tá? Outra coisa. O que dificulta? Joia, Erickson. Beleza. Tem mais alguém que está com dúvida? Estão entendendo? Perguntem, tá? Parou, professor? Não entendi. Pode parar, não vou ficar bravo, não. Eu vou ficar bravo se vocês não entenderem e fingirem que estão entendendo. Tá bom? Outra coisa, o que manipula, vou dar um exemplo, os cientistas aí para um caminho errado. Os cientistas, eles ganham um prêmio de empresas. Então, eles vão fazer de tudo para provar aquilo que as empresas querem. O que as empresas querem? Querem vender. Então, não é bom ter a cura para o coronavírus, acabar com o vírus. É bom que ele mude, porque daí todo ano tem que comprar a vacina. Estou dando um exemplo. Ou seja, e nesse sentido, quem que ganha o prêmio Nobel de medicina, por exemplo? São os caras que estão dentro daquela perspectiva da indústria farmacêutica. Então, se eu fizer uma coisa que cure, eu não vou ganhar esse prêmio. Eu não vou ganhar dinheiro da indústria farmacêutica. Sei lá, se eu conseguir comprovar que uma erva, sei lá, que o limão cura da coronavírus. Eu faço um princípio ativo com o limão e dispenso ali 3 vezes ao dia na minha goela e curou o coronavírus. Você acha que alguém vai provar isso como científico? A ciência é autoritária. Ela que vai dizer o que é científico. Veja, o próprio livre mercado, o próprio sistema capitalista usa a ciência, usa o Estado para defender os próprios interesses. Então, eles pregam a liberdade de comércio, mas são autoritários, são antidemocráticos. Percebam por que Cuba tem uma medicina interessante. Tá? E aqui não estou defendendo o regime cubano, tá? Que é fechado, a gente sabe. Tem suas limitações, tem problemas sociais, né? Claro que não em grande proporção como outros países, mas eu não quero aqui focar na questão comunista, socialista, não é a questão essa. Estou focando na questão específica da relação entre o Estado e a ciência. Por que a medicina ela avança mais do que outros países do mundo? Até o mundo capitalista, que tem muito mais poder de financiamento que a própria Cuba, porque justamente a ciência ela é pública. Não está na mão de uma empresa, duas. Por isso que os medicamentos não vão ser caros. Pegue o valor do medicamento de Cuba, compare com o daqui. Medicamento para câncer, por exemplo, chega na casa dos 10, 20, 30 mil reais por mês. Por quê? Quem que lucra com isso? Você imagina se o Estado criasse isso? Ele podia fazer a preço de custo, ia salvar vidas, ia poder o quê? Ter lucro, porque se o Estado vende, ele pode ter lucro, tendo lucro ele tem imposto, tendo imposto ele consegue melhorar ainda mais a saúde. Olha que interessante quando a gente defende o que é público.
Você não dá lucro para alguns, você dá lucro para todos. Quanto que custaria um medicamento para tratar um câncer? Se o Estado tivesse a patente. Estão conseguindo entender? Lindos, é isso aí. Tá? De boa? SUS. Então, isso é o anarquismo metodológico, tá? Resumindo, é o quê? Vamos anotar ali. Cadê a nossa seta? Ele vai defender vários métodos, tá? Ele vai rejeitar a autoridade, né? Seja de alguma pessoa ou de um grupo. Não é quem que diz que isso é científico e isso não é científico? Qual que é o critério? Né? É relativo, não tem uma verdade absoluta para dizer que tal coisa não é científica. Você chega, por exemplo, num médico comum, lá, tô com dor de cabeça, ou estou tratando asma, sei lá o quê. Se você for falar que está fazendo tratamento homeopático, que o homeopata também é médico formado, ele vai dar risada. A maioria vai dar risada. Tá? Então, ele está dizendo o quê? Que ele é contra um princípio único, absoluto, porque não existe. Todos, se você entender a história da ciência, vai ver que cada época se tratava de determinada doença de um jeito. A ciência desenvolveu de um jeito em cada época. Nunca foi igual. Nem sempre a Terra foi vista como o centro do universo. Hoje o Sol é visto como o centro do universo. Então as teorias mudam, os modelos científicos mudam. Isso prova que a ciência não deve ser, então, como diz Feyerabend, o quê? Autoritária. Então ele se opõe a um conjunto de regras fixas. Eu não posso criar um paradigma para dizer que isso é científico e isso não. Né? Porque a gente sabe que isso atende a interesses econômicos, isso é autoritário, isso não está de acordo com a realidade e com a verdade. Tá bom? Beleza. Pura. O que mais? O que mais? Então significa que toda teoria científica vale? Para Feyerabend, não existe um conjunto de regras que, uma vez obedecidas, levarão necessariamente ao progresso da ciência ou ao seu crescimento de conhecimento. Tá? Vocês entenderam? Não tem uma regra que diga que uma teoria científica posterior é melhor do que a anterior. Para ele, a história da ciência é tão complexa que, se quisermos formular uma única teoria, ela seria tudo vale. Ou seja, se a gente quiser explicar os modelos científicos que já existiram e que existem, para eles todos têm o mesmo peso. Então, seria interessante compreender também, a partir de um outro ponto de vista, até a ideia de que a Terra é plana, porque ela tem também um sentido dentro dela. Por que que hoje muitos vão falar assim, não, mas não cabe, isso não é verdadeiro? Porque você parte de um pressuposto teórico que é visto hoje como científico, mas nem sempre foi assim. Nem sempre foi aceito. Se você que hoje defende que a Terra ela é oval, você defende hoje, na Idade Média você jamais ia cogitar isso. Jamais. Você ia acreditar talvez que a Terra ela fosse plana e tivesse uma borda aqui, né? Entendeu? Como uma pizza. Então, aqui seria o limite da Terra. Isso é um exemplo que nós somos filhos do nosso tempo. Tá bom? Beleza? Outra pergunta que eu ia fazer para vocês agora. Dúvidas? Me pergunto se vocês têm dúvidas. Alguém tem dúvida? Tá de boa? Joia? Susse. Então tá bom. Esse é um filósofo que não cai muito, tá? Mas vai que. Vai que. Outra coisa que o prof ia comentar com vocês é o seguinte. Quem que já estudou o Habermas na escola? Quem que já estudou Jung e Habermas? Um filósofo, na realidade um dos mais importantes filósofos, está bem velhinho já. Nasceu no último ano da década de 20, né, 1929. Está com 90 e poucos anos já, né? E esse filósofo, ele estudou também com aqueles filósofos frankfurtianos, né? Adorno, Horkheimer, Marcuse, esses caras aí. Ele é alemão. E ele é um cara que foi influenciado também por Marx, tá? Foi influenciado por Marx. E vocês sabem que a visão do Marx sobre a realidade qual que é? Vai mostrar, né? Que existe o mundo do sistema, né? Então, existe a lógica capitalista que vê o Estado, vê as pessoas como instrumento para trazer lucro
para si mesmo, né? É aquilo que ele vai chamar, meus lindos, olhem aqui. Aquilo que ele vai chamar, isso deixa eu tirar aqui, é aquilo que ele vai chamar de ação estratégica. Tá? Existem duas ações. Ele vai fazer uma crítica, eu vou colocar o C de crítica, tá? Crítica. Ele vai ser contra. E a proposta dele é isso. Eu não consigo entender o que ele quer colocar para melhorar se eu não entender a crítica, né? Vou dar um exemplo. Professor, eu quero comprar um presente, né? Para mim. Mas por que você quer comprar um presente para mim? Ah, eu quero comprar um tênis para mim. Mas o tênis é uma proposta que você tem para você. Ou seja, você só quer essa proposta porque tem algo que te incomoda. Sim, prof, meus tênis estão tudo pequenos já, não cabe mais, não serve. Então isso é uma crítica, você está criticando o teu tênis. Você só tem uma proposta, você só tem sentido comprar um tênis quando você vê um problema. Ah, tá desatualizado, tá velho, não sei o quê, falta mais um, não sei. Ou seja, o Habermas vai fazer uma crítica. O que ele está criticando? A ação estratégica. Tá? Essa ação estratégica, ela é aquilo que a gente chama também de ação instrumental. Ação instrumental. Tá? Ou seja, ela é como se fosse o seguinte: eu faço isso para atingir aquilo. Tá? Ação estratégica. Vou dar um exemplo. Eu sou aluno de uma escola. Eu preciso estudar para a prova, mas eu não tenho livro. Então, a minha ação estratégica é o quê? Eu tenho que ir bem na prova. Esse é o meu fim. Qual que é o meio que eu uso? Eu vou ter que precisar de um livro. Então, eu vou me aproximar das pessoas para emprestar um livro. Então, eu não vou me aproximar da pessoa porque eu gosto do ser humano, porque eu quero enxergar ela por ela mesma. Não. É uma ação estratégica que visa um fim. Aquilo que a gente chama de ação orientada para um fim. Tá? Qual que é a finalidade, geralmente, de uma ação estratégica? Quem que age de ação estratégica? Para o Habermas, é o Estado e é o mercado. Quando eu falo mercado, sistema capitalista. O Estado age de maneira estratégica e o mercado faz uma coisa para atingir um fim. Vou dar um exemplo para vocês. Cadê o... Só baixar aqui, senão eu não consigo ver o tempo que está para acabar. Faltam 8 minutos. Ó, vou dar um exemplo para vocês. Você está devendo para o banco, para o mercado. O que ele vai fazer? Ele vai colocar o teu nome no Serasa para você pagar. É uma ação estratégica. Como que o bandido age? O bandido quer dinheiro. E ele te mata para atingir o fim, que é o dinheiro. Isso é uma ação estratégica. É uma ação racional orientada para um fim. Consegue entender isso? Isso ele critica. Por quê? Isso daqui, para ele, essa ação estratégica, veja, nós, seres humanos, somos penetrados pelo mundo do sistema. A ação estratégica faz parte do sistema. Entendam isso. Sistema. Aqui é o mundo do sistema. Quem que domina o mundo do sistema? O Estado, a política e o mercado. O problema desses caras não é que eles agem assim. Claro, para eles é necessário agir assim. Só que o problema é quando esses caras eles penetram o mundo da vida. Eles entram no ambiente das relações humanas. E aí acaba acontecendo o quê? Desigualdade, miséria, violência, falta de autonomia. O Habermas foi muito influenciado por Kant. O Habermas, ele pensa diferente do Bauman, sabiam disso? Para o Habermas, não estamos na pós-modernidade. Ah, prof, verdade? Sim, ele ainda acredita
que o iluminismo é um projeto que não está acabado. Por isso que ele foi dissidente da escola de Frankfurt, porque muitos filósofos eram pessimistas e ele é otimista. Ele acredita ainda que a razão pode levar o homem à autonomia. Por isso que ele ainda é moderno. Ele vai criar uma proposta ainda baseada na razão, sobre como que ele acredita na razão. A razão enlouqueceu, né? O próprio Hans Jonas falou que o homem, por meio da tecnologia, criou a bomba atômica, criou o avião para fazer kamikaze nas guerras. Se a razão fosse tão boa, por que criou tantas guerras e nunca se matou tanto em nome da razão? Sabe por que o Habermas falou isso? Porque a razão foi usada com um fim estratégico. Quando o Hitler quer instaurar uma sociedade eugênica, se é que existe, né, essa palavra, uma sociedade onde apenas raça branca pura viva, ele tem que matar judeus, ele tem que matar negros, ou seja, é uma ação estratégica, né? Perceba que as pessoas faziam isso de maneira fria, colocando judeus na câmara de gás, matando milhões e milhões de pessoas por meio das guerras. Estão conseguindo entender? Isso é uma razão estratégica. O problema não está na razão, Habermas vai dizer. O problema é como eu uso a razão. O problema não é o avião. O problema é como eu uso o avião. Para matar ou para o quê? Transportar pessoas do lugar para o outro. Então, o mercado e o Estado, eles colonizam. Aqui, ó. Eles colonizam o mundo da vida. Eles colonizam, ó. Eles acabam com isso. Eles acabam. É como se fosse um vírus que entra na nossa relação. Vou dar um exemplo. Como que eu posso usar a ação estratégica do mercado, do capitalismo, do Estado também, no mundo da vida? Eu vou casar por interesse. Então, a minha esposa é milionária, ela é famosa, eu vou casar com ela para ter status. Então, eu estou usando ela como instrumento para atingir um fim individual. Quando eu falo os fins justificam os meios, é isso. Isso é uma ação estratégica. Eu vou fazer aquilo que dá lucro. Eu vou ajudar uma menina porque eu quero ficar com ela. Isso é uma ação estratégica. Eu vou mentir para conseguir uma vaga. Isso é uma ação estratégica. O Habermas vai tentar desenvolver dentro de uma cultura democrática a possibilidade por meio do diálogo, do discurso, a possibilidade do entendimento de uma sociedade mais íntegra, mais justa, mais verdadeira, onde o sistema não colonize mais o mundo da vida. Aí entra a educação, não tem como, tá? Não tem como. Investir em educação. Isso é fundamental para a proposta do Habermas. E o que ele vai colocar é justamente isso, é democracia. É a gente chegar num consenso. Eu tenho uma opinião, vou dar um exemplo. Eu tenho uma opinião sobre quem deveria ser o melhor governo. Vocês, cada um aqui individualmente tem a sua opinião. Mas nós vamos ter que abrir mão das convicções individuais, saber ouvir o outro para chegar num consenso. É isso que o Habermas está dizendo para nós. Né? Em outras palavras, o que ele está dizendo aqui? Ó? O que precisa, então, nesse sentido? Precisa, ó, qual que é o pressuposto para que a gente se entenda e chegue numa verdade? E eu vou comentar isso depois, no próximo link, tá? Eu preciso dizer a verdade, então eu não posso dizer o que me interessa, e eu tenho que estar disposto a falar a verdade. Aqui, ó, verdade. Eu tenho que ser sincero, tá? O meu discurso tem que ser sincero. Ah, professor, você conhece tal coisa? Não, não sei. Quando eu uso a sinceridade, eu estou preocupado com vocês. Quando eu falo a verdade, eu estou sendo transparente. A retidão, o que significa isso aqui, o terceiro item? O que está sendo dito é legítimo? É moralmente correto? O que eu estou falando para vocês agride moralmente? Passa pelas regras de convivência? É inteligível? Estão me entendendo? Eu não posso conversar com alguém que eu não consiga entender. Então, existe aqui a capacidade de entendimento, né? Tem a questão ética, tem a sinceridade e a verdade. Todo discurso só vai conseguir humanizar as relações, então, só vai chegar num consenso, e isso por meio da democracia, a gente tem que ouvir o outro, né? Criar um consenso a partir desse pressuposto de fala, né? Perceba que o que está acontecendo hoje nesse mundo dividido entre
entre aspas, direita, entre aspas, esquerda, é isso. Cada um quer impor para o outro. Eu dissemino fake news. Eu não falo o que é verdade, eu falo o que me interessa, o que me convém. Eu não uso regra de convivência. Eu ofendo o outro. Cala a boca, seu burro, seu idiota. Né? Você não sabe o que está falando. Né? Eu não consigo entender o que o outro fala, o outro não tem raciocínio. Eu uso um argumento, o outro já usa outro argumento que não tem sentido. Então tem que entender de lógica. Perceba que tem que ter uma base em língua portuguesa, em filosofia, para tudo isso. Né? Minhas lindas, meus lindos. Então, eu resumi aqui para vocês o Habermas, mas eu já complemento aí no próximo link. Beleza? Então, uma leve pausa aí de 5 minutinhos, já voltamos aí. Beleza? Suci, o prof já manda o link lá.